Vamos abrir nossas Bíblias ali em Hebreus 11. Vamos continuar falando um pouquinho a respeito de Hebreus, uma carta que eu tenho estudado, e que maravilhosa é esta carta. Nós estamos, acho que desde junho do ano passado, foi que eu comecei a pregar aqui em Hebreus, desde Hebreus 10, a partir do versículo 19, que eu comecei a pregar, e quantas verdades maravilhosas e desafiadoras nós temos aqui em Hebreus. E hoje, nós já falamos um pouquinho sobre a fé é esse firme fundamento de nossas vidas, onde nossa vida deve estar fundamentada, alicerçada, a fé, que é a certeza, o firme fundamento das coisas que esperamos, e a convicção, a prova de fatos que ainda não se veem, né? Então a fé é aquilo que mantém a nossa vida na presença de Deus. A fé é aquilo que é o alicerce de nossas vidas na presença de Deus. E nós vimos alguns exemplos a respeito dessa fé, onde o autor começa ali no versículo 4, pela fé, e essa forma de escrever, que ele começa pela fé, e ele vai falando sobre esses heróis da fé, a qual são exemplos para nós hoje. Então nós falamos já sobre Abel e a fé de Abel, onde o seu sacrifício ali, quando Caim e Abel chegaram na presença de Deus, Caim apresentou os primeiros frutos da terra, que ele era agricultor, já Abel apresentou do seu rebanho as partes mais gordas, as primícias do seu rebanho. E lá em Gênesis nós vemos que Deus ele aceitou Abel e a sua oferta, e não aceitou Caim e a sua oferta. Então algumas pessoas defendem que porque não teve sacrifício onde havia derramamento de sangue, Caim não foi aceito, mas ali no texto nós vemos claramente que Deus aceitou primeiramente Abel, a pessoa de Abel, o coração de Abel, o seu sacrifício, as suas convicções ali, tudo o que ele precisava para estar na presença de Deus, com o coração contrito, realmente ali na presença de Deus, apresentando um sacrifício para honrar e glorificar o seu nome. Se Caim tivesse o mesmo sentimento de Abel, se estivesse ali de fato para honrar e glorificar o nome de Deus, com a mesma fé que Abel teve aqui, o sacrifício com certeza de Caim também seria aceito. Mas nós vemos ali o coração de Caim, um coração pecaminoso, um coração maldoso, a ponto até de a raiva ter tomado conta do seu coração e ele ter assassinado o seu irmão, né, Abel. Nós vimos também a fé de Enoque. Pela fé, Enoque ele não foi mais encontrado na terra, ele andava com Deus. Enoque era justo, Enoque ele andava com Deus, e por causa disso ele já não foi mais encontrado na terra, porque ele havia sido arrebatado. Ele não experimentou a consequência do pecado em nossas vidas, a morte. Ele não experimentou porque ele andava com Deus, e as suas atitudes ali, o seu andar, a sua caminhada com Deus, de fato agradou tanto a Deus, que Deus o tomou para si. Deus o arrebatou, Deus o levou para estar junto com ele. E que maravilhoso é isso. E vamos hoje estudar um pouquinho a respeito de Noé. Eu creio que todos aqui já ouviram falar de Noé. Uma das primeiras histórias que nós contamos aos nossos filhos, ou que nós ouvimos quando somos pequenos na igreja, é a história de Noé. Noé, um homem justo e bom, ele andava com Deus, a musiquinha fala. Um homem legal, muito especial, ele andava com Deus. E às vezes nós temos essa história colorida, essa história infantil que nós entendemos, mas nós não vemos às vezes a seriedade que estava acontecendo ali. De fato, Noé, ele é sim um homem justo e bom, e nós vamos ver isso. Mas ali, no tempo do dilúvio, aconteceu coisas terríveis. Toda a humanidade, todos os seres vivos que habitavam na terra foram mortos pelo dilúvio. E Deus salvou Noé e sua família, e os animais selecionados pelo próprio Deus, salvos na arca. Então vamos ali ler Hebreus 11, versículo 7. E a palavra de Deus diz assim: pela fé, Noé,
divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado pela sua palavra, que é viva, que é santa, que é eficaz em nossas vidas. E Pai, que possamos aqui neste texto a entender um pouco mais sobre o que o Senhor tem a nos ensinar em relação à vida, à fé de Noé. Pai, que possamos ter Noé de fato como exemplo para as nossas vidas, e que o quão sério é quando a humanidade está caminhando a passos largos para o inferno, a passos largos se afundando mais e mais no pecado. Deus, que possamos tirar aqui verdades maravilhosas para as nossas vidas, e que realmente possamos sair daqui diferente de como nós entramos. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Para a gente entender um pouquinho mais a respeito de Noé, vamos lá para Gênesis. Então nós vamos ficar indo e voltando aí um pouquinho. Essa Bíblia é grande, eu vou ter um pouco de dificuldade aqui para ir e voltar. Mas deixa aí a sua marcação em Hebreus 11 e vamos ali para Gênesis 6. Gênesis 6, nós vamos ler apenas alguns versículos aqui neste momento, mas nós vamos ver outros versículos em Gênesis 6 e Gênesis 7, para entender um pouquinho melhor o que estava acontecendo ali. Então o autor de Hebreus, ele fala que Noé, pela fé, através da fé, a base de sua vida, a fé ali, o firme fundamento, as convicções de Noé, através desta fé, ele foi instruído por Deus. E aqui nós vemos que a fé que o autor de Hebreus fala, aqui em Gênesis, é descrito para nós a vida de Noé. Então ali no versículo 9, fala, são estas as gerações, a geração de Noé. Noé era um homem justo, Noé era um homem íntegro, entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Noé, ele é o tataraneto de Enoque. Enoque teve seu filho Matusalém, Matusalém teve Lameque, e Lameque teve Noé. Aqui, em Gênesis nós vemos que Noé era um homem justo, uma característica por um proceder de um padrão aceitável na presença de Deus. Então, a vida de Noé, na presença de Deus, as suas atitudes, era algo aceitável na presença de Deus. E quando nós olhamos todo o contexto a qual Noé estava inserido, nós vemos que ali era algo muito difícil de se encontrar. Um homem justo, um homem íntegro, que andava com Deus. Um pouquinho antes, nós vemos a descrição no versículo 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse, farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. A maldade, a corrupção era tão grande na época de Noé, onde ninguém na terra se salvaria. Ninguém na terra era, na presença de Deus, considerado justo. Ninguém na terra, Deus não salvaria ninguém. Mas, no versículo 8, porém Noé encontrou-se a favor aos olhos do Senhor. Noé, ele era justo, as suas atitudes em meio a um mundo terrível, Noé era justo na presença de Deus. Ele não se deixava levar por aquilo que as pessoas à sua volta estavam fazendo, pela corrupção, pela maldade, por tudo que os homens à sua volta estavam buscando. Noé permaneceu firme, provavelmente nos ensinamentos de Enoque, o seu ancestral. Enoque andava com Deus. Nós não sabemos se Matusalém e Lameque passaram os ensinamentos de Enoque para Noé.
Mas Noé, os únicos aqui descritos que andava com Deus foi Enoque, andou com Deus e não foi encontrado mais porque ele tinha sido arrebatado, e Noé. Noé é um homem justo, íntegro, que andava com Deus. A integridade de Noé aqui é irrepreensível, livre de qualquer culpa. Deus olhando para o mundo e a corrupção do mundo, quando olha para Noé, em relação aos outros, ele não encontra culpa em Noé. Noé era um homem perfeito? Não. Noé também era um homem pecador. Mas as suas atitudes, o seu buscar a Deus, os seus sacrifícios na presença de Deus, ele conhecia a Deus e ele andava com Deus. Ele não se deixou corromper pela maldade de toda a humanidade, que estava crescendo e tomando conta de toda a terra. Noé, então, um homem justo, um homem íntegro, e ele andava com Deus, a mesma referência aqui, o mesmo sentido de Enoque. E a palavrinha aqui é o caminhar, é usar os pés para avançar. Então, é uma analogia aqui onde a gente imagina Noé, da mesma forma que Enoque, caminhando e Deus ao seu lado, ali como amigos, como irmãos, como pessoas ali, tendo um relacionamento íntimo. Em alguns comentaristas, ele traz a ideia para a gente, o verbo hebraico para andou é uma forma distinta que transmite a sensação de uma intimidade constante com Deus. Da mesma forma que Enoque tinha esta intimidade constante com Deus, algo constante, não de altos e baixos, não de um dia eu estou bem, um dia eu estou mal, algo constante. Caminhava com Deus constantemente, dia após dia. O mundo pegando fogo à sua volta, dia após dia. Noé andava com Deus, sendo justo e sendo íntegro na sua presença. E tudo isso nós vemos ali em Hebreus, que é dado pela fé. Pela fé, Noé, um homem justo, um homem íntegro, que andava com Deus. Mesmo num mundo completamente corrompido, um mundo completamente depravado na presença de Deus, onde ninguém foi encontrado digno de sobreviver ao dilúvio que viria. Então Noé ali, ele foi de fato o único que foi encontrado, justo na presença de Deus. E aqui nós podemos encontrar 4 verdades em Hebreus 11, 7. E a primeira verdade que nós temos aqui é que o homem de fé, ele é instruído por Deus. Nós vemos no comecinho do versículo, pela fé Noé, divinamente instruído. Instruído em relação a quê? A respeito de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus. Então aqui no versículo 7, esse divinamente instruído, nós vemos no versículo, em Gênesis 6, 14 a 21. Deus chegou a Noé e falou, Noé, construa uma arca. Construa um barco gigantesco. E Deus, ele não simplesmente deu a ordem, mas Deus, ele mostrou para Noé como ele deveria construir. Vamos ver aqui em Gênesis 6,14, diz, faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora, para ficar impermeável, para a água não conseguir entrar. Deste modo você a fará, seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de 0,5 metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo o ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído. E o que era esses acontecimentos que ainda não se viam? Alguns teólogos nos dizem que essa instrução, tudo isso aconteceu. Essa instrução de Deus, nós podemos aprender em nós, que nós temos que ouvir a Deus e as suas ordens. Deus hoje nos instrui, Deus hoje nos manda a agir conforme a sua vontade.
Deus, Ele através da sua palavra, Deus através do seu procedimento, da sua revelação para nós, Deus, Ele nos instrui a caminhar na sua presença. Aqui, o que não se esperava era a chuva, e agora eu achei aqui. Gênesis 2, de 4 a 6, nos diz: esta é a história das origens dos céus e da terra. No tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, olha o que regava a terra, todavia, água da terra, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então não era chuva como nós conhecemos, mas sim algo que brotava da terra e irrigava toda a terra. Algumas versões nos trazem a ideia de uma neblina. Não sei quem já andou aqui na neblina. Geralmente é quando está mais frio, né, que a neblina aparece. Lá em São Paulo eu já peguei uma viagem de moto que eu estava fazendo, uma neblina que eu não conseguia enxergar assim 1 metro para frente da moto. E essa neblina batia no capacete e ia molhando, ia me encharcando. Então, os teólogos, os estudiosos dizem, alguns que defendem que não havia chovido antes de Noé, defendem que Deus, Ele irrigava a terra através dessa neblina, através da água do solo que irrigava. Então não era através da chuva. Chuva era algo que nunca tinha acontecido. E Deus chega para Noé e fala: Noé, eu vou trazer um dilúvio, uma chuva a qual vai inundar tudo, e eu vou matar todas as pessoas, e você vai construir essa arca, este barco, a qual você vai se salvar, você e a sua família, e uma espécie de cada animal, um casal de cada animal que eu vou trazer para você. Se Deus chegasse para mim, eu ali na presença de Noé, eu ali, né, contemporâneo de Noé, nunca vendo a chuva, e alguém chegar para mim e falar: ó, vai chover, eu falar: você está maluco? Chuva? Que chuva? Nunca choveu. O que é chuva? O que é a água cair do céu? Eu iria duvidar, eu seria um dos que duvidaria. E nós vemos que Noé, ele cumpriu com aquilo que Deus ordenou a ele. Ele obedeceu aquilo que Deus ordenou a ele. E uma das coisas que nós vemos aqui, ele foi instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus. Noé, ele foi temente a Deus, ele reconhecia quem Deus era, o Criador de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra. E com este aviso que tudo seria destruído, e conhecendo este Deus, a qual ele servia, ele realmente sabia que era real isso que Deus tinha falado. Ele era um homem temente a Deus. O temor, nós vemos em Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Quando nós de fato reconhecemos quem Deus é, quando nós entramos na sua presença com este temor, essa reverência, uma reverência correta na presença de Deus, o mostrar, uma sensação, mostrar uma atitude apropriada e adequada de respeito na presença de Deus, reverenciando aquele que é, que era e que há de vir, o Deus acima de todas as coisas, o Criador de todo o universo. Quando nós de fato reconhecemos quem é este Deus, um Deus que não suporta o pecado na sua frente, e nós vimos isso na EBD hoje de manhã, a majestade da glória de Deus sendo revelada ali para o povo no Êxodo, na presença de Moisés ali no Monte Sinai, onde Deus se revelou ao homem ali a todas as tribos, onde a demarcação do monte, quem atravessasse aquela demarcação morria, porque a santidade de Deus, a majestade de Deus é tão grande na nossa presença, que quando um impuro, um pecador como eu, entra na sua presença, é fulminado na hora. Mas nós, graças a Deus, temos Cristo Jesus. No capítulo 10 de Hebreus fala que Cristo Jesus na cruz, Ele recebe em si mesmo
esta ira de Deus. E nós em Cristo temos o perdão dos pecados. Nós em Cristo somos justificados. Nós em Cristo somos considerados inocentes. Então nós podemos sim entrar na presença desse Deus grandioso, altíssimo e maravilhoso, mas com toda a reverência, todo o temor, entrando na presença dele não de qualquer jeito, mas indo na presença dele com o coração contrito, ajoelhados na presença dele, realmente confessando o nosso coração pecaminoso, falando para ele: Deus, eu não sou nada nem ninguém, mas eu creio que a minha fraqueza, a condição que eu estou como homem, o Senhor me regenera, o Senhor me purifica, o Senhor tira essa podridão do meu coração, para eu ser de fato justo e irrepreensível na tua presença. E isso traz para nós algo a qual eu posso caminhar, eu posso andar tendo uma vida de fato de santificação, uma vida a qual eu vou parecendo mais e mais com Cristo Jesus, sendo imitador dele. Então Deus, ele nos orienta, ele nos purifica, ele nos instrui, e nós temos que de fato que olhar para a sua palavra e viver uma vida que honre, glorifique e agrade o seu nome. Eclesiastes 12, 13 e 14 nos fala, Salomão ali falando, no final de sua vida, chegando à conclusão, depois de ter vivido tudo o que ele viveu, tendo poder, tendo mulheres, tendo riquezas, o homem mais poderoso ali de sua época, e ele chega no final da sua vida com a sua conclusão aqui em Eclesiastes 12, 13 e 14. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Nós temos que estar na presença de Deus com temor, tremor, sabendo que Ele um dia julgará os nossos corações. Graças a Deus que nós temos Cristo Jesus, mas nós vamos responder sim pelos nossos atos. Nós vamos responder sim por não obedecê-lo, por não testemunhar sobre ele. Nós vamos responder no julgamento, na presença dele, toda a nossa vida. As coisas boas e as coisas más. As coisas vistas por todos e as coisas escondidas de todos. Nós vamos prestar contas de toda a nossa vida na presença de Deus. E isso deve gerar em nós esse temor. E eu chegar na presença de Deus ajoelhado, derramado, falando: Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E um pecador na sua presença merece ser fulminado da terra, merece a condenação e o inferno, mas graças a Cristo Jesus, a qual nos perdoa e nos justifica do nosso pecado. E queridos, essa primeira verdade, o receber a instrução de Deus, nós recebemos hoje também a instrução de Deus através da sua palavra. 2 Timóteo 3, 16 e 17 nos fala: toda a Escritura, ela foi inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus esteja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós só vamos estar de fato plenamente preparados para toda boa obra, a qual Deus colocará em nossas vidas para nós cumprirmos, se nós estivermos fundamentados, se nós estivermos buscando conhecer mais e mais este Deus maravilhoso, esse Deus grandioso, Criador dos céus e da terra. A palavra de Deus nos instrui hoje, dia após dia, a como viver num mundo corrompido, num mundo que jaz do maligno, um mundo condenado, a qual eu faço parte, mas eu sou peregrino e forasteiro. Eu não sou igual a eles, porque eu fui salvo, porque eu fui redimido dos meus pecados. O meu papel neste mundo é testemunhar. O meu papel neste mundo é mostrar a beleza de Cristo Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Mas o que adianta eu ter a instrução
se eu não obedecer à palavra de Deus. E esta é a segunda verdade que nós temos aqui neste texto. Noé, ele recebeu divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, ele construiu a arca para a salvação de sua família. Noé obedeceu. E nós vemos aqui, em Gênesis 6, 22, um pouquinho para frente aí em Gênesis, foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Noé, ele construiu a arca conforme Deus havia ordenado. Por mais difícil, imagina Noé sem as ferramentas que nós temos hoje, sem guindastes, sem as ferramentas elétricas que nós temos. Noé, ele foi capacitado por Deus. Nós não sabemos quanto tempo ele demorou para construir. Alguns dizem que foi 120 anos, mas eu não creio nisso. Foram vários anos, mas nós não sabemos, a Bíblia não nos fala quantos anos de fato Noé usou para construir a arca, ele e seus filhos. Mas Noé construiu. Noé fez exatamente o que Deus ordenou para ele, o que Deus instruiu para ele. Se ele não tivesse feito do tamanho correto, os animais não caberiam na arca. Se ele não tivesse feito toda a vedação da arca, a água entraria e a arca seria afundada. Noé, ele seguiu à risca toda a ordenança que Deus fez. Gênesis 7:5 também nos fala, e Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. O que adianta, queridos, nós recebermos as instruções de Deus, nós sabermos o que é de fato correto ou não, nós sabemos o que é viver uma vida de santificação, uma vida de obediência na presença de Deus, mas esse saber, essa instrução não gerar em nós a obediência, não adianta de nada. Eu tenho um manual para montar algo, mas eu jogo o manual para fora e tento montar por mim mesmo. Não vai sair do mesmo jeito que deveria. Em João 14:15 nos fala, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se nós de fato amamos a Deus, se nós realmente amamos a Cristo Jesus, que nos deu a vida, nós obedeceremos às suas instruções e aos seus mandamentos. João 14:21 também fala, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Quando nós realmente decidimos no nosso coração buscar a Deus, quando nós decidimos no nosso coração entender quem Deus é, buscar a sua vontade, buscar fazer aquilo que Ele nos ordena, que Ele nos instrui, Ele se revelará para nós mais e mais, e nós estaremos mais e mais na sua presença, sendo cuidados por Ele, sendo abraçados por Ele. Mesmo o mundo à nossa volta, fazendo aquilo que lhes cabe o que eles querem, buscando os seus prazeres, se afundando em suas corrupções, buscando dinheiro que um dia vai ser jogado fora, porque o dinheiro não vai valer de nada, buscando riquezas, buscando tudo deste mundo. E este mundo um dia será destruído novamente, e novos céus e uma nova terra virá, e nós reinaremos com Cristo. O que adianta correr atrás daquilo que o mundo oferece? Não adianta de nada. Busquem, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus cuida de nós constantemente. Deus, Ele age para o nosso bem, quando nós o buscamos, quando nós o temos, quando nós queremos estar perto dEle. Tiago 1:22 fala, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ouvimos essas verdades que Deus nos diz, essas instruções claras que nós temos, e nós não praticamos, nós estamos nos enganando, achando que somos cristãos. E aqui o contexto de Hebreus nos fala claramente sobre a apostasia. Aqueles que conhecem a verdade, aqueles que sabem das instruções
bíblicas, aqueles que conhecem de fato quem Cristo é, mas não o aceitaram realmente como Senhor e Salvador. E estes sofrerão algo terrível na presença de Deus. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. A obediência traz para nós bênçãos à nossa família. Aqui nós vemos que Noé, ele construiu a arca, e a sua família foi salva junto com ele. Os relatos bíblicos não nos falam que Cã, Sem e Jafé eram também justos na presença de Deus. A Bíblia não fala. Noé, ele era sim justo e irrepreensível na presença de Deus, ele andava com Deus. E nós cremos, nós podemos ver que esse andar com Deus trouxe também bênção à sua família. Toda a sua família, Deus usou também para continuar toda a humanidade a partir do dilúvio, onde tudo foi destruído. Todo ser humano, todos os seres criados foram destruídos. E somente Noé e sua família sobreviveu, com os animais ali selecionados. Quando nós decidimos realmente buscar a Deus, obedecer a sua palavra, nós trazemos bênçãos para dentro de nossa casa. Quando nós de fato temos aquele texto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando nós realmente cremos de todo o coração, e nós buscamos ali Deus, na presença de Deus, a nossa casa também recebe essas bênçãos. Eu tenho um exemplo dentro de casa. Meu pai, ele é filho de pastor. Ele cresceu na igreja, mas ele se desviou, ele não era cristão. Casou com a minha mãe também não era cristã, mas minha mãe, com o testemunho da minha avó, ela se converteu, e ali, com muita oração, muita súplica na presença de Deus, ali chorando na presença de Deus, meu pai veio a se converter, a se arrepender dos seus pecados. E um dia meu pai confessou tudo o que ele fazia para o meu avô, de púlpito, pregando a palavra. Ele contou a história de um homem e foi descrevendo as coisas terríveis que ele fez. E ele falou: pai, este sou eu, me perdoe por isso. E meu pai hoje, um homem servo de Deus, meu maior exemplo. Queridos, quando nós realmente entregamos a nossa vida a Deus, e nós dedicamos a nossa casa na presença de Deus, quando nós somos instruídos por Deus, quando nós realmente obedecemos essas instruções, nós trazemos bênçãos para a nossa casa. A gente não sabe quem vai ser salvo ou quem não é. Nós não sabemos os planos de Deus para as nossas vidas, mas nós temos que fazer sim o nosso papel, que é testemunhar, que é buscar a Deus. E o resto, as preocupações de nossas casas, as preocupações ali na nossa família, as pessoas à nossa volta, Deus, ele vai agir conforme a sua vontade. Deus, ele vai agir conforme o seu querer. E nós temos que ter em mente que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Sempre, sempre. Nós não podemos duvidar da boa vontade de Deus. A vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. E neste período aqui de Noé, destruindo toda a humanidade, a vontade de Deus permaneceu boa, perfeita e agradável. Nós temos essa história colorida que eu falei no começo. Mas o que aconteceu aqui? Apenas Noé e sua família sobreviveu. Pessoas morreram, toda a humanidade na face da terra, junto com todos os animais, todos morreram na presença de Deus, por causa do pecado, por causa da corrupção, por causa da violência do povo, que foi crescendo e se multiplicando, de maneira que o povo ia crescendo e se multiplicando. As pessoas deixaram de servir a Deus para servir a si mesmo. As pessoas deixaram de buscar esse Deus poderoso a fim de buscar os seus próprios prazeres, a fim de buscar o seu próprio eu. E chegou num ápice a ponto de Deus destruir homens, mulheres, crianças, bebês, adultos, todos. Deus destruiu toda a humanidade, todos os animais ali, porque Deus Ele não permite que o pecado esteja na sua presença. Deus, ele não permite isso. E a terceira verdade que nós encontramos aqui é que a fé de Noé, o homem de fé, ele condena um mundo.
nós vemos aqui, Noé construiu uma arca para a salvação de sua família, assim ele condenou o mundo. Noé condenou o mundo. A palavra aqui é catacrino, é no sentido de condenar, declarar culpado, pronunciar a culpa e uma sentença punitiva a alguém em um contexto jurídico. E nós já lemos um pouquinho sobre a maldade que estava acontecendo ali em Gênesis 6, 5 a 7. E Gênesis 6, 17 também nos fala: porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Um dos comentaristas, quando eu estava estudando aqui, ele comenta, neste ponto do texto, Noé, ele condenou o mundo, e este condenar o mundo significa que a justa obediência para com Deus mostrou, em contrapartida, como o mundo era pecaminoso, ao rejeitar a mensagem de Noé. E nós vemos isso ali em 2 Pedro 2,5. 2 Pedro 2,5 nos diz: ele não poupou o mundo, Deus não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Noé ali, através da sua vida, ele era o pregador da justiça, pregando aquilo que Deus de fato fazia em sua vida. Noé, através da sua vida, ele mostrava o que era ser justo e íntegro na presença de Deus, não se deixando corromper por tudo aquilo que o mundo fazia, por tudo aquilo que todas as pessoas à sua volta faziam. Ele não se deixou corromper, ele não fez aquilo que todo mundo estava fazendo só para ser legal igual eles, só para ser igual eles, só para não ser zoado, só para não ser motivo de chacota na presença deles. Noé, ele permaneceu íntegro na presença das pessoas à sua volta, não para se aparecer, não para mostrar que ele era bom, mas para honrar, para glorificar o nome de Deus. E às vezes nós, que temos hoje o Espírito Santo habitando em nosso coração, quando estamos na presença do mundo, de pessoas à nossa volta, nós escondemos a nossa identidade, nós tentamos abafar ali a luz que emana de nós, a luz de Cristo, porque nós não queremos incomodar, porque eu não quero trazer ali algum tipo de, que a pessoa não olhe para mim, se sinta diferente, ou para incluir todo mundo, ou para que as pessoas não brinquem, não zombem de mim. Jesus, ele falou claramente para os seus discípulos, ali em João 16, vocês serão odiados pelas pessoas do mundo, porque eles primeiramente me odiaram. E vocês, porque me seguem, vocês serão odiados pelas pessoas do mundo. Mas nós, às vezes, queremos ser iguais a eles, para não ser odiados por eles. A consequência de uma vida íntegra, justa e reta na presença de Deus, é o ódio do mundo, porque a nossa vida, na presença de Deus, trará condenação à vida das pessoas que não conhecem a Deus. E nós vemos isso ali em Mateus 12, 41 e 42, quando Jesus está falando ali do fim. E ele fala, os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração. Ali ele está falando daqueles que estavam rejeitando a sua mensagem, aqueles que estavam rejeitando a Cristo. E ele trouxe ali Nínive, um país terrível, um país que fazia montanhas de cabeças humanas para afugentar os seus inimigos. Nínive que empalava as pessoas, colocavam lanças no ânus para sair pela boca e deixava ali a pessoa agonizando pelo caminho até chegar em Nínive para afrontar os seus inimigos. E Jesus fala, os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior que Jonas. Nínive se arrependeu dos seus pecados, ali, movido pelo Espírito Santo, porque a pregação de Jonas foi terrível. Jonas, num percurso de 3 dias, ele saiu correndo falando em um dia, vocês serão condenados, Nínive será destruída. E o povo ali se voltou para Deus, se arrependeu.
O povo de Nínive se levantará no juízo com esta geração e as condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E ele continua no versículo 42, a rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Nós seguimos Cristo Jesus, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E lá no juízo, o nosso testemunho, nós que vivemos uma vida para honrar e glorificar o nome de Deus, nós nos levantaremos ali para mostrar ao povo que ignorou, o povo que rejeitou a Cristo, que era possível seguir a Cristo. Nós nos levantaremos ali para condenar este mundo, da mesma forma que Noé condenou o mundo, sendo justo e íntegro, num mundo completamente corrompido. E a última verdade que nós vemos aqui é que o homem de fé, ele se torna herdeiro. O texto continua assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. No versículo 9, nós vemos essa herança a qual Noé recebeu. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves do céu terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Noé e sua família, depois do dilúvio, eles receberam como herança toda a terra a qual eles tinham que cuidar depois do dilúvio, que eles eram os únicos ali. Nós também receberemos a herança. Nós um dia estaremos com Deus, com Cristo Jesus, herdaremos a terra. Mateus 5,5 fala: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Novos céus e uma nova terra, onde o pecado, o pecador, aquele que não reconheceu Cristo Jesus, este já está condenado no inferno, para sempre ali afastado de Deus. E nós que de fato cremos em Cristo Jesus, estaremos com Ele nesses novos céus, novas terras, e nós ali estaremos reinando com Cristo Jesus. Apocalipse 5, 9 e 10 diz: e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Nós, salvos e redimidos por Cristo Jesus, reinaremos por herança toda a terra, quando chegar o fim. E Apocalipse 24 diz: vi tronos em que se assentavam aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui eu não vou entrar no mérito do amilenismo, do pré-milenista dispensacionalista, pré-milenista. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas todos os teólogos que creem, tanto no amilenismo quanto no pré-milenismo, ou pós aí eu já não sei, mas o pré e o amilenista, que os amilenistas creem que nós já estamos no milênio, e o pré-milenista crê que o milênio ainda não aconteceu, que Apocalipse ainda vai acontecer ali algumas situações. Mas ali é unânime em que o resultado de tudo isso é a condenação de toda a humanidade que não aceitou a Cristo no inferno, e o novo reinado de todos aqueles glorificados por Cristo Jesus na terra. Nós reinaremos com Cristo eternamente, louvando, engrandecendo, estando ali, face a face com Ele. Um local onde não vai mais ter choro nem dor. Um lugar onde o sofrimento não terá mais, não vai mais existir. O pecado não reinará mais. A nossa natureza pecaminosa
não mais existirá, mas nós estaremos ali, face a face com Cristo Jesus, adorando, exaltando e glorificando o seu nome. Queridos, nós temos que buscar a Deus assim como Noé, que mesmo em um mundo completamente corrompido e depravado, em um mundo completamente entregue aos seus prazeres, entregue ao que eles queriam, ao seu egoísmo, Noé se manteve íntegro, Noé se manteve ali justo na presença de Deus. Noé, ele andava com Deus, mesmo tudo à sua volta sendo contrário a isso, Noé continuou andando com Deus. Então nós temos que ouvir a Deus, ouvir suas instruções através da sua palavra, buscar aquilo que Ele me revela, porque Ele mesmo me deu o Espírito Santo para que eu possa entender tudo aquilo que Ele está me revelando, tudo aquilo que Ele me mostra, tudo aquilo que Ele me instrui. Da mesma forma que Ele capacitou Noé a construir a arca, da mesma forma que Ele capacitou ali e trouxe todos os animais, porque era impossível para Noé correr atrás de todos os animais para trazer para a arca. E nos desenhos que a gente vê, né, um casalzinho vindo todo feliz ali para a arca, para entrar na arca. Mas Noé, ele foi capacitado por Deus para obedecer a Deus e obedecer às suas instruções. Nós temos o Espírito Santo, a qual nos capacita a de fato obedecer a sua palavra, obedecer às instruções que Ele nos deu, para andar com Ele, para ser como Cristo foi, como Cristo é, sermos santos e irrepreensíveis na presença de Deus, não nos deixando levar por este mundo corrompido, este mundo entregue aos seus prazeres. Nós temos que obedecer a Deus, e através da nossa obediência, nós condenaremos o mundo, e nós nos tornaremos herdeiros de todas as promessas que Deus nos mostra em sua palavra. E isso é maravilhoso, gente. Nós somos testemunhas vivas de Cristo Jesus. Nós temos que cumprir o nosso chamado, cumprir o nosso papel neste mundo, pregar a cruz de Cristo. Cristo, Ele não ganhou, Ele não nos comprou com qualquer coisa. Cristo, Ele não nos salvou através do amor, sim através do sacrifício na cruz, através do seu sangue derramado, do seu sofrimento ali, onde toda a ira de Deus que deveria cair sobre nós, caiu sobre Cristo na cruz. Não foi fácil para Cristo estar ali na cruz. Ele mesmo, na presença de Deus, clamava: Deus, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. E Jesus continuou ali, fiel até a morte, morte de cruz. E por isso Ele foi exaltado. Por isso Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E por isso que nós estamos aqui, para honrar e glorificar o Seu nome. E por isso que nós vivemos, para testemunhar a respeito dEle. Para que todo aquele a qual Cristo toca, todo aquele a qual o Espírito Santo toca, seja salvo pelo nosso testemunho. E aqueles que rejeitarem a isso, serão condenados eternamente. Que possamos ver, através da vida de Noé, realmente um homem íntegro, um homem justo que andou com Deus, obedecendo a Deus, sendo instruído por Deus. Que possamos também hoje viver uma vida que busque uma vida de temor a Deus, uma vida de respeito, uma vida que realmente ame, glorifique e agrade o Seu nome. Vamos orar? Santo Deus, eu Te agradeço pela Tua palavra. Pai, que possamos ter Noé de fato como um exemplo para nós. Que possamos buscar em toda a nossa vida, essa vida de santificação a qual nós fomos chamados na Tua presença, através do sangue do Teu Filho Jesus na cruz. Que possamos de fato viver uma vida de temor, uma vida de honra, uma vida que agrade o Seu nome eternamente. Deus, que possamos amar o Senhor acima de todas as coisas, obedecendo a Sua palavra, demonstrando realmente que nós o amamos, que nós o respeitamos, que nós reconhecemos quem o Senhor é. Deus, que possamos em toda a nossa vida mostrar quem nós servimos, não nos deixar levar pela corrupção, pela vergonha, não nos deixar levar
pelo caminho a qual todo este mundo que jaz do maligno está caminhando, mas que possamos ali como Noé, nadar contra a maré, dando testemunho a respeito do seu nome, a fim de te buscar e te honrar diante de todas as pessoas, porque quando nós te honramos na presença dos homens, o Senhor nos honrará também na tua presença. Deus, que possamos ser servos bons e fiéis, cumprindo o nosso papel, cumprindo o nosso chamado neste mundo. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e que possamos, sempre quando lembrarmos de Noé, realmente entender qual é o nosso papel neste mundo. Sermos santos, irrepreensíveis, buscando, ouvindo as suas instruções, obedecendo a tua palavra, buscando ser íntegro na presença de todos. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, e é em nome de Jesus que eu faço essa oração. Amém.